Olá, pessoal. Eu sou a Aline Alencar e você está no canal Páginas e Café. O vídeo de hoje eu vou falar sobre os meus 10 melhores livros lidos em 2016. Foi muito difícil separar isso. Não porque, você só leu livros bons. Não, tiveram alguns livros muito chatos, alguns livros que eu realmente não gostei. Mas quando eu caracterizo um livro como um dos melhores, nem sempre quer dizer que eu me identifiquei com aquele livro. Eu vejo pelo lado da escrita, pela maneira como o escritor desenvolve a história, eu percebo como o escritor foi capaz de estudar aquele assunto para desenvolver aquela temática. Então, para mim, um livro bom é um livro bem escrito, é um livro que a gente vê que tem fundamentação histórica, teórica, mesmo que seja uma distopia, mas a gente vê que é um livro que o escritor foi atrás, foi estudar para poder jogar aquilo numa folha de papel. Então, eu vou pelo lado da escrita. Nem sempre é um livro que eu identifico, que eu me identifico, que eu associo à minha vida, não, tá? Bom, um dos. Não tá também em ordem do que eu mais gostei, do que eu menos gostei. Eu vou falar aqui os 10 que eu mais gostei, fora de ordem mesmo, tá? Não é top 10, não. O primeiro que eu vou falar é o Rochinol, da Kristin Hannah. Eu adoro essa escritora. Esse livro, ele tem uma temática de guerra, tá? De Segunda Guerra Mundial. Eu amo essa temática. Quem me conhece sabe, eu adoro ler sobre Segunda Guerra. Esse livro me fez rir, me fez chorar. É um livro que mexe com as emoções da gente. E é um livro muito bem escrito. Esse livro eu achei tão bem elaborado, tão bem redigido, que o segundo livro que eu li da mesma escritora me decepcionei. Porque, mesmo gostando da maneira como ela escreve, mas eu esperava que também fosse um best, um the best. Mas só que não foi. Esse livro aqui foi um dos melhores livros que eu li em 2016 e eu indico demais. Eu sempre indico esse livro às pessoas que gostam dessa temática de guerra e me perguntam um livro bom sobre guerra. É o Rochinol, de Kristin Hannah. Outro livro que eu li, esse foi há pouco tempo, Memórias de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques. O Gabriel é um dos meus escritores favoritos também. Bom, esse livro é um livro que mexe com a gente. Esse livro fala de solidão, esse livro fala de amar. O personagem, ele tem 90 anos e ele foi um cara boêmio, porra louca, ele nunca casou, ele teve muitas mulheres e vivia em bordéis e minto, eu acho que ele casou, se eu não estou enganada. Mas ele nunca amou ninguém. E quando ele chega no final da vida, ele percebe que o que faltou para ele viver foi exatamente um grande amor. E o que esse livro deixa pra gente é que não morra sem amar, pelo menos uma única vez. Não morra antes de amar, pelo menos uma única vez. Esse livro é maravilhoso. Gabriel Garcia, ele mexe muito com as emoções da gente, com as minhas, pelo menos. É um livro maravilhoso, muito bom. Outro livro que eu amei, também uma das minhas escritoras favoritas, foi As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Esse livro fala de três moças que vivem os conflitos da geração delas, elas têm em média 18, 20 e poucos anos, e elas vivem na época da ditadura militar no Brasil. Esse livro fala de amizade, de companheirismo, de fidelidade, de amor dessas três meninas é, nessa época difícil, que foi difícil. Não é uma leitura fluida, mas que é um livro que eu acho que vale a pena ser lido, As Meninas. Se você ainda não leu Lígia Fagundes Telles, comece por As Meninas. É um livro maravilhoso. Eu gostei muito. É como eu falei, não é fluida, não é aquela leitura que você vai. Você tem que ler prestando bastante atenção nos detalhes, porque os detalhes desse livro aqui fazem realmente a grande diferença. Mas é um livro espetacular.
Muito bom. Eu me envolvi muito com essa leitura. Outro livro que eu amei, eu li de um colega, li emprestado, e eu tive que comprar para minha biblioteca esse livro, Fahrenheit 451. É um clássico e a gente entende porque os clássicos são realmente clássicos quando a gente lê esse livro aqui. Clássicos são aqueles livros que eles duram, eles perduram por várias e várias gerações e eles nunca morrem, eles sempre estão ali para provar alguma coisa. Isso aqui é um tema bastante atual de uma sociedade que vive dominada, manipulada pelos governantes. Os bombeiros dessa sociedade aqui, em vez de apagar fogo, eles ateiam fogo nos livros, que são realmente a única arma que a população tem para abrir os olhos, para enxergar a vida e o mundo. Fahrenheit 451, acho que foi um dos meus, com certeza está aqui nessa lista, então foi um dos meus melhores, mas um entre os 5 melhores livros de 2016. Se você ainda não leu, ó, é fininho, pequeno, não deixe de ler isso aqui, é muito bom. Outro livro também que fala sobre uma sociedade é o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. O pior cego é aquele que não quer ver? Pois é. De repente, as pessoas dessa sociedade, elas amanhecem de uma hora para outra e a única coisa que elas enxergam é uma mancha branca. Todas as pessoas, elas começam a perder a visão uma a uma. E elas têm que viver num mundo cheio de restrições, cheio de limitações, e a única coisa que elas têm é uma a outra. E nessa população toda, nessa sociedade, só uma pessoa enxerga, que é a esposa do médico. E ela é quem vai conseguir manter algumas dessas pessoas sobrevivendo até o final do livro. Esse livro é incrível, muito atual. Eu acho que ele tem uma linguagem um tanto metafórica, e se tivesse sido escrito em 2016, eu diria que mostra muita coisa do que a gente está vivendo hoje. Então, Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, é um grande livro, um livro espetacular. Um dos meus também 5 melhores. Bom, esse aqui é uma roubadinha, tá? É uma trilogia. O Cavaleiro de Bronze não podia estar fora da minha lista dos meus The Best de 2016. Essa trilogia é maravilhosa. Também se passa na Segunda Guerra Mundial e, assim, fala do amor de Tatiana e de Alexandre, do quanto o amor é indissolúvel. A Tatiana, ela luta, ela vive aquele amor intensamente, um amor impossível. E a Tatiana é uma das personagens, das personagens literárias mais fortes que eu já fui apresentada até hoje. Até hoje, pode ser que eu conheça outra, mas a Tatiana, ela é incrivelmente forte. Ela é uma menina que se apaixona pelo namorado da irmã e ela vive aquele amor e ela faz de tudo, de tudo. Essa trilogia aqui, olha, é muito bem escrita. Eu acho que a Paulina, eu nunca tinha lido nada da Paulina, eu acho que ela tem um embasamento teórico de Segunda Guerra muito bom, porque os detalhes da Segunda Guerra, alguns momentos desse livro eu fui pesquisar, eu digo, não, deixa eu ver se a distância que essa moça percorreu aqui, correndo ou andando, se isso realmente é real. Então, ela tem um embasamento geográfico, um embasamento teórico muito bom. Esse livro, essa trilogia aqui é espetacular. Eu amei, 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 amei mesmo. Bom, por último, não menos importante, não é clássico nem nada, mas, gente, eu acho que a vida nem sempre é o que pesa, nem sempre é densa. Às vezes a gente precisa de um pouco de gargalhada, às vezes a gente precisa se desarmar um pouco, né? Então, quando eu preciso me desarmar um pouco, eu pego um livrinho animado, tipo um Chick-Lit, uma comédia, por que não um romance desses melosinhos, né? E eu peguei isso aqui, ó, Manual Prático de Bons Modos em Livraria. Gente, eu ri que não foi brincadeira com isso aqui, não. Eu tenho uma amiga que é livreira e
tem muita coisa aqui que parece com ela. Então, assim, eu ria que passava mal, gargalhava com isso aqui. É muito bom, olha só, um livrinho pequenininho, ele tem uma diagramação muito fofa e é maravilhoso. Eu adorei isso aqui. Então, se você tá precisando dar uma relaxada, você lê numa sentada, numa tarde você lê. Se você tá precisando dar uma relaxada, então pega isso aqui que vale muito a pena. É muito legal, é muito divertido, tá? Bom, gente, foram 10 livros, né? Só que três, eu resumi que é essa trilogia aqui, mas eu acho que foram 10 grandes livros. Eu tive um ano de 2016 com grandes e boas leituras. Eu acho que eu abandonei pouquíssimos livros. Eu acho que eu abandonei 2 ou 3 livros só, não lembro bem. No geral, eu fiz ótimas escolhas das minhas leituras e eu cresci muito no ponto de vista como leitor, no ponto de vista literário. Eu cresci muito como leitor em 2016, mas isso aí já é assunto para um outro vídeo. Bom, era isso que eu tinha para mostrar, falar para vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, é só curtir. Se não está inscrito no canal, é só se inscrever aqui embaixo. E um beijo e até o próximo vídeo.